No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre as vacinas que a minha filha precisou tomar para ir no Brasil. Em outro vídeo aqui do canal eu contei um pouco sobre o Consulta-se Burô, que é o lugar como equivale ao posto de saúde no Brasil, onde eu levo a minha filha para tomar as vacinas e fazer as consultas de acompanhamento do crescimento dela e tudo mais. Mas nesse momento a gente está para ir para o Brasil e nesse vídeo eu contei um pouco sobre o calendário de vacinação, né? E também expliquei o seguinte, que aqui na Holanda se dão as vacinas de acordo com as doenças, né, a prevalência das doenças que acontecem aqui. Então, que o calendário de vacina da Holanda até é bem parecido com o do Brasil, mas não é exatamente igual. Então, tem vacinas que são dadas no Brasil e não são dadas aqui, e tem vacinas que são dadas tanto no Brasil quanto na Holanda, mas são dadas em momentos diferentes, né? E isso tem a ver, né, sobre justamente a prevalência das doenças. Então, aqui na Holanda, eles não vão dar vacina para uma coisa que aqui a doença não acontece, mas acontece no Brasil. Mas aí, como é que a gente faz nessa história, né, que nem agora? A gente está prestes a ir para o Brasil, a Meli vai pela primeira vez para o Brasil, vai ter contato com coisas que não existem aqui na Holanda, né? Algumas doenças ou que não existem ou que a prevalência é muito baixa. E aí como é que faz essa história, né? Para isso o governo tem um negócio que chama aconselhamento de viagem, que você marca uma consulta lá no GGD, né? No sotaque brasileiro GGD, mas aqui eles chamam de RGD, que é um órgão do governo ligado ao governo, né? Onde você marca uma consulta e na verdade você pode marcar para criança, mas você pode marcar para você também como adulto. No meu caso, brasileira, não faz sentido eu marcar uma consulta para perguntar que vacinas eu preciso tomar indo para o Brasil, porque eu já vim do Brasil, já tive contato com tudo, cresci no Brasil, já tive contato com tudo, já me vacinei de tudo, não tem sentido. Meu marido fez essa consulta a primeira vez que ele foi no Brasil há anos atrás e na época ele tomou a vacina, por exemplo, da febre amarela. A gente marcou uma consulta para ele porque eu queria saber em relação à vacina da dengue, que nesse momento que eu gravo esse vídeo em 2024, eu sei que é uma questão, por exemplo, em São Paulo, que é para onde a gente vai. E o que acontece? Eu precisava ver como é que ficava a Meli nessa história, porque eu sabia que tinha as diferenças, mas eu não sou a profunda conhecedora para saber. Então a gente foi lá, marcou essa consulta no RFD. Essa consulta é paga, então tem um valor para adulto, que se não me engano foi 34 euros. E para criança é mais barato, acho que foi 20 euros, se não me engano. E lá no RRD, o que eles vão fazer? Eles vão avaliar o lugar onde você está indo. Então, no caso, a gente, né, na verdade, quando a gente marcou a consulta, eles já fazem a gente preencher um questionário lá que tem várias perguntas preparatórias, né, para eles já chegar na consulta com algumas informações básicas. Então pergunta se você não tem, se você tem alergia, se você tem alguma doença, se você está fazendo algum tratamento, enfim, coisas que poderiam influenciar na vacina, né? Chegando lá, eles conversam, tem essa conversa sobre onde você vai, quanto tempo vai ficar lá, ela olha o que está acontecendo naquele país. Então, por exemplo, ela mostrou no mapinha pra gente a febre amarela, que é uma questão praticamente no Brasil inteiro, estava vermelho ou laranja para a febre amarela, que é um risco alto. Daí da dengue ela não mostrou o mapinha, ela mostrou da malária, que da malária era mais, acho que o norte do Brasil, acho que uma parte do centro-oeste, agora não me lembro mais, mas a região sudeste, por exemplo, não. Falou da vacina da dengue, eu como lactante não posso tomar vacina, a Meli, pela idade também ainda não pode tomar vacina, meu marido poderia, mas a gente deixou para muito em cima da hora. E aí ela falou que não fazia sentido porque a vacina demora pelo menos um mês para começar a fazer efeito. Enfim, mas o mais importante era a Meli, né? E aí o que ela explicou nessa consulta, né? Explicou algumas coisas básicas que aí, assim, né? Para mim é um pouco de exagero, porque naturalmente no órgão de saúde eles vão te dar a recomendação bem extrema. Porque o Brasil também é um lugar de muitos contrastes, de muitos extremos. Então, você falar a qualidade da água no Brasil, tem lugar no Brasil que a água da torneira é boa. Tem lugar no Brasil que não dá para tomar água da torneira de jeito nenhum, não dá nem para pensar de tomar água da torneira. Então, assim, é só um exemplo de como uma coisa pode variar dentro do mesmo país. Então, ela vai dar a recomendação, o quê? Olhando o extremo, né? Olhando tudo que pode ser ruim, tudo que pode dar errado, que pode estar contaminado, que, enfim. Então, ela deu umas recomendações, assim, não comer fruta, não comer, tipo, para mim acho que é um pouco de exagero. Acho que algumas coisas, né, realmente poderiam até ser problemáticas. A Meli pode ser que fique doente, pode ser que pegue uma bactéria, um vírus. Acho que vai pegar
nem necessariamente você comer uma fruta, vai pegar ela tá na fase de engatinhar, vai engatinhar no chão, enfim, é tanto. Se a gente for pensar, né, não dá para colocar a criança numa redoma de vidro também, né? E assim, daqui para o Brasil são quase 12 horas de voo. Só o que vai acontecer dentro do voo já é suficiente para ela ficar, sei lá, ficar com uma gripe, ficar com uma virose, ter alguma coisa. Então assim, tô tentando simplesmente relaxar minha cabeça, essa parte, seja como for, seja o que Deus quiser, amamentei ela também. Eu também já passei minhas coisinhas para ela, né, que eu também tenho meu resquício de Brasil dentro de mim, né, minha gente? Então, paciência, vamos com fé, que vai dar tudo certo. Mas tem a questão da vacina, que aí eles recomendaram, porque não é que o que eles vão falar você é obrigado a fazer. Você toma a decisão se vocês querem, né, fazer isso ou não, se vocês querem das vacinas que eles estão recomendando ou não. Então, no caso da Meli, eles recomendaram a vacina de febre amarela, que só pode tomar a partir de 6 meses, ela já tá com quase 8, então elas recomendaram a vacina da febre amarela. Da dengue não pode, por causa da idade dela, acho que só pode com 2 anos, se não me engano. E o que aconteceu? Teve uma vacina, que é a sarampo, cachumba e rubéola, que aqui na Holanda as crianças tomam com 14 meses. Não sei com quantos meses se toma essa vacina no Brasil, mas acho que deve ser menos. Por quê? Porque essa foi uma vacina que eles sugeriram que a gente antecipasse para essa viagem do Brasil, porque a incidência dessas doenças no Brasil é bem maior do que na Holanda. Então, é uma vacina que está no calendário de vacinação da Holanda, porém ela só tomaria com 14 meses de idade. E aí a gente aceitou a recomendação deles e a gente deu essas vacinas na Meli. Então ela tomou a vacina de febre amarela e ela tomou a vacina de sarampo, cachumba e rubéola. E aí o que acontece? As vacinas são pagas, né? Tudo é pago no RRD, essa consulta no RRD, tudo é pago. Só que tem um porém, né? Que é o seguinte, a vacina da febre amarela não faz parte do calendário básico de vacina da Holanda. Então, a vacina da febre amarela a gente teve que pagar, e pagar bem pago, que é bem caro. Eu não vi exatamente quanto que era da febre amarela, mas eu vi que a vacina da dengue, por exemplo, é 114 euros. Então, se a gente fosse tomar a vacina da dengue, ia pagar 114 euros, algo que no Brasil é de graça. Mas, enfim, eu tomei a vacina da febre amarela no Brasil de graça, inclusive, né, alguns anos atrás. Vacina da febre amarela é um exemplo que é uma vacina que não está no calendário básico de vacinação da Holanda, nem para criança, nem para bebê, nem para adolescente, nada. Então essa a gente teve que pagar do bolso, depois que terminou a consulta, que deu as vacinas, a gente vai lá e paga a consulta e a vacina. Só que a vacina do sarampo, cachumba e rubéola, que adiantou, como ela faz parte do calendário de vacinas da Holanda, essa a gente não pagou nada, porque de qualquer forma, ela já iria tomar essa vacina em algum momento e iria tomar de graça. Então não faz sentido eles cobrarem da gente uma coisa que é dada gratuitamente pelo governo. E aí até a mulher comentou com a gente, né, que a gente não paga nada e eles lá, o RRD, né, o departamento, vai pedir o reembolso do custo desta vacina para o governo da Holanda, lá entre eles. A gente não paga nada, porque é de graça. E o que eu achei interessante e achei importante, né? São algumas coisas que eu fiquei pensando nessa questão. Ah, mas a Amélie, ela é holandesa, né? Meio holandesa, meio brasileira. Tô fazendo, inclusive, a certidão de nascimento dela brasileira, tal, para ter o lado brasileiro dela todo regularizado, para ela existir no Brasil. Não poderia, por exemplo, a febre amarela, não poderia dar a vacina lá no Brasil? Poderia dar vacina lá no Brasil, poderia tentar dar de graça no posto de saúde. Só que aí ela chega lá não imunizada, né? Tô dando esse exemplo da febre amarela, mas se ela tivesse idade, seria, por exemplo, a vacina da dengue, que é uma coisa que está me preocupando. Dá-lhe repelente, né? Pra gente lá nessa fase, mas a diferença é essa, né? Já chegar imunizado com algum nível de imunização e deixar para fazer lá, que também depende de burocracias de lá, no meu caso, que ela é um bebê, ela não tem a documentação brasileira dela ainda, então eu tenho que fazer a documentação dela, eu tenho que pedir para o posto de saúde cadastrar ela no posto de saúde perto da casa da minha mãe, para poder incluir ela no posto de saúde, para poder fazer a vacinação dela, que a gente vai fazer uma passagem relâmpago para o Brasil, e eu tenho até dúvida se daria tempo de fazer isso. Então, pelo sim, pelo não, preferi fazer isso, passar por essa consulta aqui, para poder
deixar tudo certinho, levar ela o mais imunizada que eu puder para evitar o máximo de dor de cabeça que eu puder. Porque eu não tenho a ilusão de que ela vai chegar lá e vai ficar 2 semanas, um pouquinho mais que a gente vai ficar lá, se não vai acontecer nada, não vai ter uma virose, não vai ter uma dor de garganta, um nariz escorrendo, nada. Eu tô pagando para ver, né? Não tem. Estamos indo, vamos aproveitar, vai fazer o melhor possível. Mas eu acho, assim, muito improvável que ela não pegue um nada numa primeira viagem no Brasil. Se eu, brasileira, toda vez que vou pro Brasil acontece alguma coisa, ou eu tenho uma dor de garganta, teve uma vez que eu tive uma virose, inclusive. Toda vez que eu vou pro Brasil, me ataca alguma coisinha. Não é nada assim grave, mas me ataca uma coisinha, sabe? Toda vez que eu vou pro Brasil. Se eu, brasileira, me acontece isso, qual é a chance de não acontecer nada com a Beli? Então, assim, estou preparando psicologicamente para isso, né? Seja o que Deus quiser. É a filosofia do furacão nos Estados Unidos, né? Se preparar para o pior e esperando o melhor. E vamos que vamos. Então, assim, eu recomendo que faça essa consulta, embora ela custe. Eu acho que, nessa minha opinião, cada um que é pai e mãe que tem que pensar na sua realidade, pensar no estágio das coisas, né? Se já tem, às vezes você já tem o documento da criança regularizado, tudo bonitinho, não precisa, mas no meu caso, eu achei importante fazer isso, achei que é válido. E recomendo, mas é o que eu disse, cada um sabe né, onde aperta seu calo e cada um escolhe os riscos que quer ou não correr com os seus filhos. Então, só para contar como foi essa visita do RD, na verdade eu achei também que é muito interessante fazer essa visita, não só para Meli, né, mas a gente quando viaja, eu não sei se tem esse tipo de serviço no Brasil, talvez tenha no posto de saúde, não sei, no SUS, ou não tenha no SUS, mas tem em algum outro lugar, ou tem algum site, eu não sei se alguém conhece, se alguém sabe, se alguém já fez isso no Brasil, coloca aqui nos comentários para eu saber, que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei interessante, porque eu fiquei pensando, né, na Europa ainda. Se a gente pensar no Brasil e na Europa, eu acho que no Brasil a gente toma mais vacina e tem mais doenças e problemas do que na Europa, mas às vezes quando a gente vai para um outro país, por exemplo, países da África que tem doenças que não tem no Brasil, né? Ou até da Ásia, que também tem doenças que não tem no Brasil. Como é que faz? Vai num lugar tomar vacina? Vai perguntar? Não sei como que é isso no Brasil, não tenho ideia, nunca nem ouvi falar, nunca me preocupei com isso. Na verdade, eu acho que teve um momento, agora eu me lembrei de uma coisa, teve um momento, na verdade, quando eu tava para mudar para cá já, que eu fui procurar quais vacinas que precisava ter para vir para Europa, porque eu pensei assim, se eu for mudar, já que eu vou mudar, eventualmente se tem que tomar uma vacina, porque quando eu fui tirar o visto tinha uma história de vacina de tuberculose, exame de tuberculose, alguma coisa do tipo, eu não lembro mais. E aí eu resolvi procurar, porque eu falei, se precisar tomar alguma vacina, eu vou tomar aqui no Brasil, que é mais fácil. E aí eu pesquisei, acho que no site do Ministério da Saúde, ou alguma coisa assim, algum site do governo eu pesquisei, e aí filtrei lá, Europa, e tinha as vacinas que precisava tomar. Mas não é uma consulta que nem aqui que você vai, eles te dão instruções, eles te dão panfleto, enfim, mil coisas. Mas acho válido, né? Acho válido, inclusive, para quem está no Brasil e vai mudar para a Holanda com as crianças, né? Ou que vai mudar mesmo adulto. Acho que é interessante correr atrás disso e deixar isso ajustado, né? Porque aqui custa caro tomar vacina que não esteja no calendário, e no Brasil a gente tem um range maior de liberdade, né? Falam mal do SUS, mas olha aí o SUS que não deixa na mão e dá um monte de vacina que aqui não dão. E mesmo as vacinas que o SUS não dá, por exemplo, a do HPV, o SUS dá até certa idade, depois não mais. Eu tenho certeza que se eu for pesquisar o quanto custa tomar uma vacina do HPV no privado no Brasil e quanto custa aqui deve ser pelo menos 3 vezes mais caro. Então, assim, se você tem intenção de mudar para cá, é bom também olhar isso antes de mudar para cá, para você, para os seus filhos. E quando chegar aqui com as crianças, talvez seja bom também fazer essa equivalência, mas no caso, essa equivalência acho que você consegue fazer no posto de saúde. Porque quando você está mudando de país, aí é uma outra história, né? Você vai passar no posto de saúde, no Consulta-se Burô daqui, e eles vão avaliar o que faltou, se faltou alguma coisa, que eu acho que provavelmente o Brasil tem um calendário de
vacinação muito mais completa que o da Holanda. Mas é isso, gente, espero que tenha ajudado. Leve em consideração sempre essa história da vacinação, que os calendários com o Brasil são diferentes. Não fiquem tentando comparar, porque a vacinação daqui é feita para a situação daqui. Então, se você mora aqui, a sua criança vai estar protegida, desapega do Brasil. É isso, espero que tenha ajudado. Se ajudou, compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar a engajar mais o canal. Se inscreva se você ainda não está inscrito neste canal e muito obrigada por me assistir.